vocês vai ter um microfone. Nesse microfone, vocês têm que apertar sempre que vocês quiserem falar, tá? Ah, não tô falando, já terminei de falar. Daí aperta de novo para não ficar ruído, tá? Na câmera, a mesma coisa. Ah, eu quero aparecer, quero que a Rafa me veja. Aí vocês cliquem na câmera ali, que aí vai habilitar para eu conseguir ver vocês. Ah, vou ir no banheiro, vou fazer alguma coisa. Aí pode desligar a câmera ali, tá bom? E eu tô sem meu celular aqui, que eu coloquei pro TikTok, mas tem, acho que tem 3 pontinhos assim também no celular de vocês. Quando vocês clicam nesses 3 pontinhos, vai ter uma mãozinha desenhada. Toda vez que vocês apertarem nessa mãozinha, eu vou enxergar aqui, vou conseguir ver, e aí eu sei que vocês querem falar. Aí eu paro de falar e deixo vocês falar, tá bom? Fazem assim, se vocês entenderam. Ótimo. Beleza. Dani, Eliene, Josi, Ana. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. A Zari tá com a câmera ligada. Gente, quem puder ligar a câmera, liga, que aí eu me sinto mais à vontade. Senão vocês vão me deixar nervosa, porque aí eu tô conversando, tipo, com a letra M aqui, que é a Mari. Tipo, quem é a Mari? Deixa eu conhecer vocês. Tá bom? Aí, ó, Eliane, não tem problema, tá? Se vocês estiverem fazendo alguma coisa em casa, tô cozinhando, tô fazendo a janta pro meu marido e tô ouvindo, não tem problema, tá? Tô comendo igual elas aí, não tem problema, fiquem tranquilos. Samara, olha, bebezinho, meu Deus. Que amor. Que legal. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica, não sei se tem alguém aqui que pretende engravidar, seja 2026, 2027, ainda tem uma crença que, nossa, quem tem endometriose não consegue engravidar. A gente vai fazer uma dinâmica no final para a gente quebrar essa crença, tá? Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Tipo, olha, Rafa, eu gostaria muito que tu falasse sobre isso hoje. Alguém quer falar? Ah, fala. Tainá, pode abrir o microfone e falar. Aí. Então, eu gostaria de saber sobre a dor pélvica. Ela me persegue, essa dor. Tá. Tipo, de todos os sintomas, o que eu mais sinto é essa dor na pelve. O mês todo, constante. Sim, todos os dias. Durmo e acordo com essa dor. Tá. Show. Mais alguém? Tá, então eu vou começar. Gente, hoje eu pretendo também, para quem participou da outra live, né? A gente foi, acho que umas 2h30, faltou luz, a gente continuou. Eu confesso para vocês que eu não me importo muito, porque já teve vezes que a gente começou live e foi até tipo 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã. Então, eu não me importo muito. Só que eu sei que tem muita gente que não gosta, né? Então, eu sei que vocês têm compromisso, têm que dormir, tem família, né? Então, a minha intenção hoje é realmente ser mais curta. Então, talvez em uns 40 minutos, 1 hora no máximo, tá? Então, vou tentar falar coisas rápidas. Provavelmente vocês podem ainda ter dúvidas, vão continuar com algumas dúvidas, e aí depois vocês têm meu número, a gente segue conversando, tá? Mas vamos lá. Fiz até um esquema hoje. Vou seguir? Não sei. mas fiz um esquema aqui para conseguir me orientar melhor e evitar que eu fale muito. Antes da gente iniciar, eu quero que vocês saibam que a gente vai falar sobre muitos assuntos. Só que nem todos os assuntos vai ser para todo mundo. Tem pessoas, vai ter uma hora que eu vou falar sobre orgasmo feminino, a importância. Tem gente que tá com muita dor, que não consegue. Gente, tudo bem? Tipo, tem que entender, tipo, o que é para vocês, tem que filtrar, tá? Porque quando eu faço uma live para muita gente, eu tenho que falar no geral. Agora, no 1 a 1, sim, aí eu consigo entender a dieta que vocês precisam, consigo entender o treino que vocês precisam, consigo entender quais exames que vocês têm que fazer, se precisa fazer exame ou não. Então, olhem, tipo, essa live como um olhar geral e tentem filtrar aquilo que vai ser bom para vocês, tá bom? Vamos lá. Outra crença, tá? Eu sei que vocês já ouviram falar que endometriose não tem cura, que a dor da endometriose é normal, que vocês vão ter que viver com isso pro resto da vida, e foi assim comigo também por 13 anos.
Então, teve períodos onde eu ficava melhor, mas teve períodos, por exemplo, que eu fiquei que eu fiquei 1 ano com hemorragia. Pensa, tipo, 1 ano sangrando sem parar. Então, tem coisas, gente, que não é normal. Tipo, ter dor não é normal. Quando vocês conversam com, não sei se vocês já fizeram esse teste, mas de conversar com outras mulheres que não têm os sintomas de quem tem endometriose, gente, tipo, é uma vida totalmente diferente. E vocês têm a plena capacidade de conseguir viver para isso. Porque, como eu sempre falo, depois da endometriose tem um mundo que a gente não conhece ainda. Só que a gente é tão plena quanto outras pessoas para conseguir conhecer esse mundo e viver esse mundo também, tá? Quando a gente fala de endometriose, parece que é uma doença nova, né? Eu juro para vocês, assim, parece que 2025 foi o ano aonde mais apareceu gente com endometriose, aonde mais apareceu gente com dor. E talvez realmente, justamente por ter internet, por as pessoas conseguir ir para a internet, para o TikTok e falar do que estão passando, e aí outras pessoas se comoviam, viam a mesma coisa e falavam também, se identificavam, né? Falaram que também estavam sentindo. Só que eu acredito plenamente, assim, ó, do fundo do meu coração, eu acredito que 2026 foi um ano onde muita gente falou da endometriose, mas eu acredito cegamente, ninguém faz eu duvidar disso, que 2026 vai ser o ano de cura. Porque eu não oro pro diabo. Então, eu acredito, desculpa a palavra, sabe? Mas eu acredito cegamente que 2026 vai ser um ano de cura. Tem caminhos que a gente tem que seguir, eu vou falar sobre isso agora? Tem. Mas eu acredito cegamente que 2026 vai ser o ano de cura. E, gente, podem falar o que for para mim. Podem falar, tipo, sabe? Podem tentar me detonar. Eu não tô nem aí. Tipo, eu acredito cegamente mesmo que 2026 vai ser o nosso ano, que vocês não estão aqui por acaso, que tudo que eu passei em 2025, 2024, ali, final de 2024, não foi em vão, e que sim, tipo, 2026 vai ser o nosso ano, sabe? Então, antes de tudo, eu quero que vocês levem isso para vocês também, sabe? Se vocês não acreditam mais, eu acredito por vocês. Eu acredito por vocês, tá? Vamos lá. A Tainá perguntou sobre a dor pélvica, né? Na verdade, todas as dores que a gente for olhar da endometriose, tanto a dor pélvica, a dor nas pernas, quando as pessoas têm esses sintomas abdominais, de consome algum alimento, incha, todas essas dores, elas são devido à inflamação. Então, Tainá, quando que tu vai conseguir melhorar a dor? Quando tu conseguir diminuir a inflamação do teu corpo. Aí, acho que você não estava na live passada, né? Eu vou repetir algumas coisas aqui, mas vou tentar ser breve. Quando a gente consegue deixar o nosso corpo seguro, a gente consegue desinflamar ele. O que eu quero dizer com isso? Tem algumas coisas. Por exemplo, dieta. Ah, não precisa fazer dieta anti-inflamatória. Precisa, sabe? Quando a gente está com muita dor, precisa. Não precisa para quem não tem dor. Tipo, come um alimento ali e está 100%. Aí dá para a gente ir para outros cuidados primeiro. Mas se tu tem dor constante, eu fiquei tipo 1 mês de cama. 1 mês e meio, mais ou menos, de cama. Tomando remédio todo dia para dor, não fazendo mais efeito. E de cama mesmo. Tipo, de cama de não conseguir levantar para ir no banheiro. De cama para não fazer um almoço pro meu marido. De cama mesmo. Então, quando a gente está muito inflamado, quando a gente tem dor constante, a gente precisa desinflamar o nosso corpo. As pessoas que tratam endometriose, elas não falam sobre o todo da endometriose. Geralmente as pessoas falam de um ponto só. Ou elas vão mandar tu fazer dieta, vão falar que a dieta vai te curar, ou elas vão mandar você fazer exames ali e tomar hormônio, vão falar que isso vai te curar, ou elas vão ir para um outro lado e vão falar que isso vai te curar. Eu não acredito nisso, tá? Eu fui ateia por muitos anos, então para mim é ciência e lógica. Para curar a endometriose é um caminho. Foi assim comigo, tá sendo assim com as pessoas que eu ajudo, então é um caminho. Qual que é o caminho? Acalmar o nosso organismo, dieta, vou falar mais da dieta, tá? Dieta, treino, banho de assento, chá, sempre que a gente puder, colocar intenção no que a gente faz, fazer as coisas com lógica, não só de qualquer jeito. Então, sim, a gente acalma o nosso organismo, deixa ele seguro. Quando a gente consegue acalmar o nosso organismo, ele já começa a relaxar. Aí a dor, eu não vou te falar que ela vai embora, mas ela diminui muito. Talvez vai vir só no teu período menstrual, no período de ovulação, mas vai diminuir bastante.
Beleza, acalmei meu organismo. Depois disso, eu vou conseguir entender o que o meu organismo quer dizer, o que o meu corpo quer dizer. Como assim, Rafa? Quando a gente está muito inflamada, quando a gente está com muita dor, a gente não consegue prestar atenção em nada. A gente só quer ou que a dor vá embora, ou que a gente consiga dormir, sabe? Tipo, não tem como a gente ouvir o nosso corpo. Ah, eu tô tendo dor porque não sei, tipo, tô tendo dor. Não tem como a gente entender. Mas quando a gente começa a acalmar o nosso organismo, que vem aquela cólica do nada, que vem aquela... Eu tava bem, digamos assim, aí veio aquela dor, aí beleza, eu consigo começar a entender o que o meu corpo quer dizer. Feito isso, eu vou reprogramar o meu cérebro. Aí a gente vai entrar um pouco mais hoje sobre isso, tá? E depois eu escolho, de fato, ser saudável, estar curada. Mas vamos lá, sobre formas que a gente tem para acalmar o nosso organismo. Se vocês acompanham os médicos aí, vocês já ouviram falar que para a gente conseguir curar a endometriose, a gente precisa produzir progesterona de forma natural. Por isso que eles dão DIU, eles dão anticoncepcional X, Dianogest, um monte de hormônio para a gente tomar. Por quê? Porque o nosso corpo está inflamado demais e não consegue produzir progesterona. É um caminho, mas eu não gosto desse caminho, porque, como vocês vê, né, muita gente toma esses hormônios e não resolve nada. E aí passa o tempo, né? Às vezes ganha peso, às vezes cai mais cabelo, dor na mama, vem os colaterais desses hormônios porque o nosso corpo não está preparado para isso. O nosso corpo ele é uma máquina perfeita. Ele foi feito para funcionar. Só que quando a gente coloca um negócio para dentro do nosso corpo, tipo hormônio de academia, quando a gente coloca um hormônio de academia que não tem nada a ver, pode vir os colaterais. O nosso corpo é capaz de adaptar? Para algumas pessoas dá certo. Só que até quando? Um DIU, por exemplo, é 52 miligramas de hormônio ali, todo dia. Todo dia. Tá, mas tu precisa isso durante 5 anos, 10 anos? Não, teu corpo ele não funciona dessa forma. Então, por isso que eu não sou tão a favor de... Deixa eu só aceitar aqui. Não sou tão a favor de hormônios. Beleza, Rafa. Então, eu não produzo progesterona, não é para tomar os hormônios que me indicam, o que eu faço, então? Vamos lá. O nosso corpo ele só consegue produzir progesterona de forma natural quando ele está calmo. Por isso que, num acompanhamento individual, a gente primeiro acalma o organismo, reprograma ele e depois vai para esse lado hormonal para quem já está usando hormônio. Para quem não está, beleza, é mais fácil o caminho. Agora, para quem está, primeiro a gente faz o nosso corpo se reprogramar, a gente acalma as inflamações, as dores ali, e aí a gente começa a fazer exames para ver como que está o corpo da pessoa, né? Como está o funcionamento fisiológico ali da pessoa, para ver se a gente consegue tirar aquele hormônio ali ou se a gente deixa por mais tempo. Então, cada caso é individual, tá? Não estou falando para vocês, tô tomando anticoncepcional aqui, Dianogest, enfim, vou parar de tomar. Não é assim, tá? Imagine que o nosso corpo é uma máquina e a gente precisa entender ele como uma máquina. Beleza, voltando. Como que eu produzo progesterona de forma natural? Eu preciso acalmar o meu organismo. Tem formas, as mais chulas, que eu falo, que dá mais polêmica, que é assim, toque físico, quem é casado, né? Toque físico com parceiro, não consigo fazer sexo, não consigo ter um orgasmo, inclusive, talvez porque eu nunca cheguei nisso, ou porque eu tenho dor, eu não consigo fazer relação com meu marido. Ótimo, tá tudo bem. Quando der, faz. Mas o toque físico consegue. Eu não aguento meu marido, não consigo chegar perto dele. Então, tem coisinhas que a gente tem que resolver, né? Olhar para esse casamento como que tá e resolver essas pendências. Talvez não é com o parceiro, mas sim lá numa reprogramação mental. Então, todas essas coisas a gente consegue fazer. E agora o básico, dieta precisa ser feito. Tem que cortar glúten, lactose, açúcar? Sim. E quando eu falo da lactose, não é o leite. O leite sem lactose. Não, eu vou cortar a lactose e vou consumir leite sem lactose. Não, tem que cortar o leite, porque o que inflama o nosso cérebro não é a lactose, é a caseína. Então, por isso que precisa cortar os derivados de leite. Rafa, isso é muito difícil. Faz um pouquinho por vez. Primeiro corta um, começa a fazer substituições, depois corta outro, começa a fazer substituições, depois corta outro, começa a fazer substituições.
Eu já falei ali no grupo algumas vezes, no TikTok também. Tem coisas que é mais simples de trocar na dieta. Por exemplo, eu gosto muito de coisas que têm glúten. Então, troca farinha branca por farinha de aveia. É a mesma coisa. Tem umas receitas ali de mix de farinhas que também dá para fazer. Me lembrem que eu mando foto no grupo lá. Que dá para fazer receitas ali normal, vai ficar igual um bolo com glúten, igual uma coxinha com glúten, fica igual. Mas dá para substituir. Farinha branca substitui por farinha de aveia. Açúcar. Rafa, meu problema é doce. Eu não consigo ficar sem comer doce. Eu juro para vocês, eu nem gostava de doce antes. Aí agora que eu comecei a fazer dieta, né? Eu quero fazer dieta para emagrecer, quero fazer dieta anti-inflamatória. Aí o açúcar, meu Deus, fico louca se eu não consumir açúcar. Só que tem um açúcar que a gente pode consumir. Vão falar que não pode, mas pode, porque a gente usa um pouquinho só, que é o açúcar da marca Magro. Ele é tipo um adoçante, só que ele é em grãos. Então é a mesma coisa, é o mesmo açúcar. E a gente usa tipo um mísero pouquinho mesmo. Aí tem várias receitas que a gente pode fazer, né? Inclusive, eu compartilho sempre aquela do chocolate, que é com cacau, leite de aveia. Então, tem várias receitinhas que a gente pode fazer. O que é mais difícil de substituir é o leite, porque daí ou é mais caro, né? Ou não tem o mesmo gosto. Mas, com o tempo, o paladar adapta. Com o tempo, vocês vão ver que o paladar adapta. Eu faço sopa, por exemplo, eu coloco tapioca na sopa, porque a tapioca ela dá aquele gostinho de queijo. Então, são tudo substituições que a gente pode ir fazendo, tá? A dieta, ela cura a endometriose? Ela ajuda no processo de cura. Por quê? Porque a dieta, ela consegue acalmar o nosso organismo. Para quem tem muita distensão abdominal, para quem não consegue ir aos pés, não consegue ir no banheiro, para quem tem esses problemas, a dieta vai ajudar nisso. Uma coisa que eu sempre falo também, que ninguém ensina sobre isso, né? Eu já fiz vários vídeos falando sobre isso, que é o quê? Antes de vocês consumir qualquer alimento, qualquer carboidrato, fruta, arroz, qualquer alimento desses, sempre proteína primeiro. Vou fazer meu café da manhã. O que tu come no café da manhã? Eu faço uma tapioca com frango. Eu como fruta. Tenta consumir proteína primeiro. Proteína o quê? Frango e ovo. Se tu gostar de peixe também. Mas sempre proteína primeiro. Vou começar meu dia, vou almoçar, proteína primeiro, não precisa comer tudo, mas proteína primeiro e depois come o resto. Que isso vai fazer uma grande diferença ao longo do tempo ali, porque tu acalma o teu organismo antes dele receber um pico glicêmico. Porque quando a gente come só a fruta, dá um pico glicêmico no nosso organismo. É isso que causa dor, é isso que estufa, é isso que deixa a gente com barriga, né? Com a endobarriga. Então, quando a gente come a proteína primeiro, a gente evita que isso aconteça. Rafa, eu acordei já muito mal. Natal agora, sabe? Natal agora que vocês vão consumir um monte de doce, um monte de coisa que não deveriam. O que vocês fazem? Uma colher de vinagre antes de se alimentar. Vou encher a toba de comida agora na ceia de Natal. Consome uma colher de vinagre, principalmente o orgânico de maçã. Consome uma colher de vinagre, tomem bastante água e aí sim vão se alimentar. Por quê? Mesma coisa, evita dar esse pico glicêmico, mesmo que vocês vão consumir coisas com leite, lactose, glúten, mesmo que vocês vão consumir esses alimentos, evita dar isso. Então, façam isso, sabe? Vou comer uma sobremesa. Façam isso para evitar que vocês tenham a barriga inchada, ou se tiver, vai ser muito menos. Se vocês tiverem colateral, vai ter muito menos. Tá? Outra coisa, eu não falei muito na live passada sobre treino. Eu quero falar isso também para vocês. Não é qualquer treino, academia, não é qualquer treino que quem tem endometriose pode fazer. Como que eu vou saber qual exercício eu posso fazer? Testando. Só que vocês, no início, como eu falei, quando vocês estão muito inflamadas, é mais difícil perceber. Depois vai ficar mais fácil. Então, por exemplo, eu já percebi que exercícios na polia pegava no meu abdômen aqui e dava cólica, do nada. Então, quem não está muito inflamada já vai conseguir perceber isso. Mas quando vocês sentirem, opa, estava bem, fiz um exercício e deu dor, troca. Prefiro aqueles que são sentados, vou fazer ombro aqui, prefiro os que é sentada, que aí vocês não forçam tanto o abdômen.
abdominal. Tem vezes, principalmente semanas ali no período menstrual, no ciclo menstrual, que vocês não vão conseguir fazer abdominal. Tá tudo bem. Quando vocês conseguirem, sim, façam. Cardio, para mim, eu sou um pouco diferente da maioria, assim. Eu não conseguia fazer cardio leve. Caminhada, cardio. Isso era horrível para mim. Quando eu tava com dor, isso era horrível. Então, eu não conseguia. Sempre falavam, quem tem endometriose tem que fazer atividades leves. Era pior. Para mim, era muito pior. Porque quando eu fazia realmente exercício físico que demandava energia, aí eu melhorava. Agora, com caminhadas, yoga eu consigo fazer agora, mas lá no início, quando eu estava muito inflamada, não. Então, vocês vão ter que ir vendo o que é melhor para vocês. Vocês vão ter que ir testando, sentindo o corpo de vocês para ver o que é melhor. Mas, principalmente, elevação pélvica, exercícios que pegam a região abdominal, vocês têm que ou não fazer, ou pedir para o personal de vocês fazer uma substituição, tá? E sempre tentem, tá? Fazer alongamentos, fazer yoga, enfim, exercícios que vocês consigam estar em movimento, que seja caminhada, se vocês conseguirem. Sempre tentem estar em movimento, porque isso também ajuda a gente a liberar um pouco mais de ocitocina, dopamina também, e aí a gente consegue acalmar o nosso organismo. A gente só vai conseguir produzir progesterona de forma natural quando o nosso corpo se sentir seguro. É isso que faz o nosso corpo produzir progesterona. A progesterona, ela é o hormônio da mulher. Mulher, na teoria, ela nasceu para ser leve, relaxada, tá tudo certo, trazer amor para casa, cada uma de um jeito, né? Mas a mulher é para isso. Então, o hormônio progesterona no nosso corpo funciona da mesma forma. Quando a gente se sente segura na nossa vida, segura com o nosso corpo, segura com as nossas dores, segura com as nossas limitações, a gente consegue produzir progesterona. Se tiver tudo conturbado, não rola, tá? Dicas também para acalmar o corpo. Chás. Tem um chá que eu mandei no grupo, que eu não vou lembrar o nome, que eu vi que ele é muito bom para endometriose também, só que eu nunca consumi. Já indiquei para uma menina semana passada, ela tá usando e ela falou que ela sentiu melhoras nos sintomas. Ela estava no período menstrual. Então, pode ser que realmente esse chá seja muito bom. Mas eu sempre tomei unha de gato de manhã ou camomila. Geralmente eu tomava chá de camomila de noite e unha de gato de manhã. E são esses que eu sempre indico, tá? O chia amarelo também é bom, só que eu não gostava do gosto. Então, se vocês conseguirem tomar, consumir ele de boas, ótimo, é ótimo, tá? E com esses mesmos chás, eu ensino sempre a fazer o banho de assento. Para quem não sabe o que é o banho de assento, tô com poucas câmeras ligadas aqui, ó. Tô vendo poucos rostos. Eu preciso ver rostos, senão eu me perco aqui. O banho de assento. Sempre que vocês puderem, todos os dias, façam um banho de assento. Por quê? Tomando chá, vocês aliviam a parte intestinal, a parte interna, por cima, por dentro. Fazendo banho de assento, vocês ajudam a acalmar o organismo por baixo, tá? Então, banho de assento. Como que é? Vocês vão pegar uma bacia grande, eu vi as meninas até comprando bacia semana passada. Vocês vão pegar uma bacia grande que caibam a bunda de vocês, a pepeca de vocês. Vão fazer um chá normal, na chaleira térmica, enfim, numa panela, 1 litro e pouco de chá, camomila, ou o chia amarelo, ou unha de gato, ou um pouquinho dos três. Eu sempre fiz com esses, e são esses que eu indico. Esse outro chá que eu vou mandar lá no grupo, que eu mandei semana passada, também serve para banho de assento, pelo que eu pesquisei, tá? Mas, como eu não tinha conhecimento dele, eu não usei. Então, façam um chá ali de camomila, por exemplo. Vocês vão fazer esse chá, vão colocar na bacia, vão deixar uma temperatura morna. Se vocês fizeram ali na chaleira e está muito quente, coloca um pouco de água do chuveiro. Vão deixar uma temperatura morna para quente, que vocês não se queimem, mas que vocês consigam sentar ali tranquilamente. E vão sentar nessa bacia. Rafa, para quê? Para acalmar meu organismo. O que é mais importante no banho de assento, além do banho? Vocês tirarem um tempo para vocês. Por quanto tempo que vocês vão ficar fazendo esse banho de assento? No mínimo 10 minutos por dia. Se vocês conseguirem, façam 20.
Mas no mínimo 10 minutos por dia, todos os dias. Deixem a casa de vocês pegar fogo. Vocês precisam desses 10 minutos para vocês. Então, no mínimo 10 minutos por dia, vocês vão ficar lá sentada, tem que molhar a pepeca mesmo, tá? Tem que molhar, tem que ficar ali em banho mesmo. E durante esse banho, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão sentar ali e vão ficar. Eu amo meu útero, eu sou uma pessoa 100% saudável, eu me amo. Vão ficar proferindo coisas boas para vocês. Vai ser estranho no início, porque no dia a dia a gente está tão acostumada a, às vezes, até olhar mal para a gente e olhar só para os outros, que quando vocês pararem para se cuidarem, vai ser estranho. Mas depois vocês vão ver que é bom, é gostoso e faz muita diferença. E façam esse banho de assento por no mínimo 3 meses todos os dias, tá? Vou falar isso várias vezes, porque realmente vocês vão ver que o banho de assento vai fazer assim, ó, nas dores de vocês. Vai realmente aliviar mesmo, sabe? Por quê? Porque vocês vão ficar numa posição boa, vocês vão acabar tendo que ficar sentada e com os pés um pouco erguidos. Isso é uma posição que alivia o útero também. E vocês vão estar ali jogando aquela água morna para aliviar. Rafa, queria começar a fazer hoje, depois da live, não tenho chá. Faça com água morna, já vai ajudar, tá? Como eu falei, o mais importante também é vocês tirarem esse tempo para vocês e se cuidarem. E falarem que vocês são gratas pela saúde que vocês têm, que vocês amam o útero de vocês e que vocês são saudáveis. Eu falei na outra live, né? Já teve momentos que eu dava soco no meu útero. E eu falava que eu queria morrer. Eu falava pro meu marido que eu queria me separar e que eu queria morrer, porque eu não entendia, tipo, como que uma pessoa vai ficar casada com alguém que eu achava que eu não ia poder ter filho, eu achava que isso nunca ia passar, que toda vez que eu ia no médico eu voltava chorando. Então eu não queria mais. Eu falava assim, gente, tipo, não tem lógica viver desse jeito. Não tem lógica eu prender uma pessoa do jeito que eu vivo. Só que é mentira. Tipo, é uma coisa que colocaram na nossa cabeça pra gente acreditar, porque a endometriose não é de 2025, não é de 1990. É lá, se vocês pegarem na Bíblia, tem. Não tem como endometriose, mas tem como útero difícil. Útero, mulher que não engravida, mulher de fluxo de sangue, que menstruava demais, tinha hemorragia. Ué, será que não era endometriose naquela época? A gente não tem como comprovar. Mas sintomas muito parecidos. Então, nem os médicos, de fato, eles têm, ainda hoje, eles têm conhecimento de como tratar. Então, é a gente entendendo sobre a gente mesmo que a gente vai achando a nossa cura, né? E como eu falei, infelizmente, os profissionais, eles olham só um padrão. Ah, tem gente que trata só o emocional, endometriose é emocional, tem que tratar só emocional. Ah, não, endometriose é espiritual, você tá com um demônio no teu útero. Tá louco, sabe? Talvez para uma que outra, pode ser, mas não é para todo mundo. Então, todo mundo tem endemoniado? Então, todo mundo tem problema emocional e tem uma vida ruim, sempre teve uma infância ruim? Não. Às vezes, são outra coisa também. A endometriose, ela não causa sozinha. A endometriose tem alguma coisa que causa ela. Então, por isso que, sim, tem que olhar de forma física, fazer exames, ver certinho, e tem que olhar, assim, de forma emocional, e também tem que olhar de forma espiritual. Mas não é só um jeito, não é só uma forma igual as pessoas falam pra gente, né? Então, ótimo. Falei de algumas formas que a gente consegue acalmar o nosso organismo. Outra coisa muito importante, sono. Gente, eu sempre indico o magnésio aqui. Eu tô sem esse magnésio e eu tô vendo a falta que ele faz para qualquer pessoa. Porque ele ajuda muito na questão de... meu Deus, fugiu a palavra. Mas de restauração muscular. Ele ajuda muito, de fato, no nosso sono. Então, eu não encontrei a loja que sempre me vendia, né? Eles estão sem. Então, eu não encontrei mais essa formulação. Mas seja o magnésio que for, façam uso. Magnésio, tipo, a gente precisa consumir, qualquer pessoa no mundo deveria consumir magnésio. O magnésio que me ajudou muito em todo esse processo foi o bisglicenato de magnésio. Quando eu encontrar ele de novo, eu vou mandar para vocês, tá? Vou pegar um outro agora para testar, se for bom eu indico também. Então, o sono é muito importante para a gente conseguir restaurar todas as nossas células, tá? Beleza, Rafa, eu consegui acalmar o meu organismo. Como eu falei lá no início, um organismo com dor não consegue sentir nada. Um organismo com dor, a gente não consegue ter consciência de nada.
Quando a gente consegue acalmar o nosso organismo, a gente consegue entender melhor o que ele quer nos dizer. Vou só aceitar mais uma pessoa aqui. Aline. Depois que a gente faz dieta, treino certinho, chás, banho de assento, que vai ajudar muito, aí sim eu consigo ter consciência do meu corpo. Quando eu consigo ter consciência do meu corpo, eu vou começar a perceber que existem alguns padrões. Não sei se vocês vão conseguir entender isso, não sei se eu vou conseguir explicar, melhor dizendo, né? De uma forma que vocês consigam entender. Mas, se vocês pararem para perceber, quando vem a cólica, às vezes vem uma emoção junto. Ah, deu a cólica. Que emoção que vem? O que vocês sentem? Nossa, queria que meu marido me olhasse mais. Nossa, eu queria que meu marido resolvesse tal coisa. Nossa, minha mãe não me liga faz anos. Nossa, eu queria sair desse trabalho. Sempre vem uma emoção. Então, quando a gente consegue acalmar o nosso organismo, a gente consegue perceber essas coisas com um pouco mais de facilidade, tá? E são essas emoções que a gente trata, são essas emoções que a gente reprograma. Não só essas, né? Mas a gente começa por aí. Isso é uma forma consciente de a gente conseguir entender o nosso corpo. Então, uma coisa que eu sempre falo também, gente, a maior causa de câncer no mundo é a incongruência. Quando eu falo para mim que tá tudo bem, uma situação que não tá nada bem, minha sogra veio me visitar aqui em casa e falou alguma coisa, meu marido não tava nem aí, ou eu deveria ter respondido ela e não respondi. E isso acontece há anos. Isso me perturba. Se vocês não resolverem isso, no fundo, vai fazer um impacto gigante no corpo de vocês. E quem tem já uma propensão da endometriose, quem tem já uma propensão de desenvolver alguma coisa no útero, vai dar no útero. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente conseguir reprogramar, o que a gente conseguir ajustar rápido, tem que ajustar. O que eu não conseguir, eu preciso de uma outra forma, ou mudar minha mentalidade de acordo com aquela situação, ou resolver ela com a pessoa mesmo. Então, não deixe pontos na vida de vocês para serem resolvidos, porque isso causa dor. Isso inflama mais ainda. Porque o que acontece, né? Quem tem endometriose, os médicos vão lá e trancam a menstruação. Por quê? Porque eles falam que não pode menstruar, porque quando menstrua, o sangue volta e cria mais focos. Então, eles falam isso. Vocês acham que só quem tem endometriose o sangue volta? Não. Isso é normal. Imagina o tanto de sangue ali saindo. É normal o sangue voltar. O que causa endometriose não é isso. O que causa endometriose é o nosso corpo estressado, o nosso corpo com medo, o nosso corpo pedindo ajuda e a gente não entendendo. A gente não resolvendo o que tem que resolver. A gente só tentando passar. Então, o sangue de todo mundo volta na menstruação. O sangue de todo mundo volta. Só que quem tem um corpo muito mais estressado, não estou falando de estressado porque a mulher é estressada. Não, um corpo fisiológico mesmo. Um corpo já programado para ser dessa forma. Cria endometriose, porque daí esses focos entram, o corpo já está ali inflamado, ele fica e inflama, aí causa dor. Tem gente que tem endometriose e não tem sintoma nenhum. Por quê? Porque o corpo não está... O sistema fisiológico, quando eu falo corpo estressado, eu não entendo que é vocês mentalmente. A Eliane está estressada. Não, é o corpo dela que está estressado. A Eliane está se aguentando. A Samara está se aguentando. Agora, o corpo dela está estressado. Sistematicamente. Então, isso sim faz causar endometriose. Só que aí os médicos vão lá e tiram a menstruação, porque isso é o problema. De certa forma, vou deixar de falar, Eliane. De certa forma, isso ajuda, só que não trata, não cura. Pode falar, Eliane. Tem que ligar o microfone. Não ligou. Ó, olha teu celular, vai ter um microfonezinho. Tu tem que apertar nele, daí tu pode falar. Ainda não. Ixi.
Como é que eu posso fazer? É que eu tô pelo Note. Será que eu consigo ativar o teu microfone? Não. Não tá dando para te ouvir. Tu consegue digitar? Pode ser alguma permissão que tinha que ter. Aí, agora sim. Sim, eu passei. O meu caso é um pouco delicado, né? Porque o meu é a endometriose profunda, a adenomiose, miomas e cistos, né? Então, assim, o meu útero estava totalmente tomado. Aí o que os médicos falaram? Porque quando eu tive conhecimento da doença, já foi assim, tipo, no finalzinho do ano passado, e já falaram, nós vamos tirar teu útero e tal. Quando eu vim ter conhecimento, eles já tiraram. E hoje eu tô pior, fiquei bem pior. Pior mesmo que eu tô, que eu não consigo ter relação, não consigo. Candidíase de repetição direto, sem parar praticamente. Isso me incomoda. Quando eu me estresso, tudo me incomoda. Tudo. Muita dor. Então, assim, para mim, depois que tirou o meu útero, porque eles tiraram alguns focos, diz que tiraram tudo, mas eu acredito que não, porque ficou bem pior. Sim. O que acontece? Você sabe a diferença entre endometriose profunda e a endometriose superficial? Porque a profunda já é avançada, né? Já tá esparramada pelo corpo. Mais ou menos. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma folha aqui, vou fazer uma lambança agora. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um tecido, certo? Imagina que esse papel aqui é o tecido corporal de vocês. Vai cair uma gota aqui. Eu espero que seja uma gota só. Ó, caiu uma gota. A gota tá aqui em cima, certo? Não dá para ver, né? A gota tá em cima do papel. Isso aqui é endometriose superficial. Quando a gota ela passa do tecido, quando ela molha por dentro aqui, quando ela passa o tecido, fica entre o tecido, isso é endometriose profunda. Quem tem endometriose profunda tem mais dor? Nem sempre. Não tem muita diferença na dor de quem tem focos pequenos e superficiais e quem tem focos muito grandes e profundos. Claro que, às vezes, a pessoa tem, por exemplo, eu tinha endometriose na bexiga, profunda, grande, acho que era 2,5 centímetros, não lembro exatamente, mas era bastante para o tamanho da bexiga. Toda vez que eu precisava ir no banheiro, primeiro que eu não sentia minha bexiga, eu não sentia assim, estou aqui conversando com a família, enfim, preciso ir no banheiro, eu não sentia isso, eu sentia dor. A hora que dava dor, muita dor, aí eu sabia, nossa, tem que ir no banheiro. Aí eu ia no banheiro. Quando eu sentava no vaso para fazer xixi, eu não conseguia fazer xixi, o xixi não saía. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que apertar o meu útero, apertar a bexiga, e aí o xixi saía. Nesse caso, sim, né? Os sintomas são piores da endometriose profunda. Mas em questão de dor, de inflamação, não tem muita diferença. Um foco pequenininho de endometriose superficial, ele já é o bastante para ter endobarriga, barriga estufada, para ter não conseguir ir no banheiro e aos pés, já pode fazer um estrago gigante. Então, não tem muita diferença, tá? Mas, claro, quando ela é profunda, a gente tem que tomar um cuidado maior para que não cresça, para que não aumente, para que não vá para outros órgãos, né? E quando a gente já tem focos em vários órgãos, então isso a gente tem que tomar cuidado. Sobre não terem tirado tudo na cirurgia. É extremamente difícil, gente. Como eu falei, a endometriose tem vários pontinhos superficiais e ele causa a mesma dor. Então, imaginem, vocês mesmos como médicos, assim, é difícil, tu abre ali a pessoa, tu vê, tu não sabe. Às vezes o foco é tão pequeno, tão diferente, que tu não consegue. Aí vai raspar. É tipo lixar uma madeira. Vou raspar para sair. Será que saiu? Será que saiu tudo? Não dá para ter 100% de certeza. Por isso que às vezes volta a dor. Não significa às vezes, a endometriose voltou. Não conseguiram tirar tudo.
No meu caso de cirurgia. Meu caso de cirurgia foi uma emoção atrás da outra, né? Eu tinha 21 anos, aí não tinha filho, não tinha nada. Mal tinha um cachorro. Olharam para mim e falaram assim, Rafa, tu vai ter que tirar o útero. O útero e parte da bexiga, porque o foco maior era na bexiga que estava crescendo. Como é que uma pessoa de 21 anos vai tirar o útero? Eu falei, não, o útero eu não vou tirar, né? Futuramente quero ter filhos. Aí já começa toda aquela pressão, aquela pressa, nossa, tem que ter filho logo, porque eu preciso tirar o útero. Não tem lógica. Aí, beleza, fiz a cirurgia. Aí eles falaram assim, Rafa, como a gente vai ter que tirar parte da tua bexiga, tu vai ter que usar aquelas bolsinhas durante um tempo, tá? Mas não se preocupe, que daí a tua bexiga, ela regenera o tecido ali e depois tu pode ficar sem a bolsinha, não vai ser para sempre. Eu trabalhava numa empresa com mais de 1.000 pessoas. Eu cuidava de mais de 300 pessoas. Como que eu, numa empresa alimentícia, que tem que ter toda a higiene do mundo, iria andar com uma bolsinha de pendurado? Não tinha como. Beleza, fiz a cirurgia. Adiantou? Não fizeram nada. Ele foi um médico que seria o melhor da cidade, mas que falava que tinha conhecimento de endometriose, na verdade não tinha. Fez um vídeo falando, olha, tô fazendo a cirurgia aqui, mas só para constar, não tem endometriose. Aí tá, tipo, eu não sabia o que era endometriose, isso era lá em 2020, 2021, eu não sabia o que era endometriose, acreditei nele. Beleza. Fecha a Rafaela ali, beleza. Troquei de ginecologista na época. Levei o vídeo para outra ginecologista. Quando fui mostrar o vídeo para essa ginecologista, ela falou, Rafa, teus focos estão aqui, 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 aqui. O médico te abriu e não fez nada. Só que fazia uns 4 meses, mais ou menos. Ela falou assim, tu não tem condição física, porque eu vivia com anemia, tinha tido hemorragia por 1 ano. Tu não tem condições físicas de fazer outra cirurgia, outra anestesia. Então, não sei o que tu vai fazer. Ela olhou para mim e falou, não sei. Ver se tem alguém para aceitar. Não sei o que a gente pode fazer. Tu já testou todos os anticoncepcionais. Na época não tinha Dianogest, essas coisas. Tu já testou todos os anticoncepcionais, não tem mais o que fazer. E aí? Aí eu comecei a estudar. Aí eu era hipnoterapeuta. Agora a gente vai entrar na parte de como que a gente reprograma o nosso cérebro, que aí contigo, Eliane, vai fazer mais sentido, tá? Aí eu comecei a estudar de verdade. O que eu tenho que fazer para curar a endometriose? O que eu tenho que fazer? Na verdade, na época, eu não pensava em curar a endometriose, eu pensava em ficar bem. Como que eu paro de ter hemorragia? Como que eu paro de ter dor? Porque, gente, quando eu fiz a cirurgia, eu fiquei descansando mais ou menos uns 20 dias em casa, trabalhava em indústria, como eu falei, fiquei descansando mais ou menos uns 20 dias em casa, e depois eu fui trabalhar. Quando eu fui trabalhar, foi a primeira vez na vida, com 21 anos, assim, eu lembro que eu olhei para mim e falei, eu tô caminhando sem dor. Não fizeram nada na cirurgia, mas talvez o tempo de descanso, tudo mais, eu tava sem dor. Eu falei, eu tô caminhando sem me sentir travada, sem ter dor. Eu até falei isso para minha coordenadora na época. Eu não sabia o que era isso. E talvez vocês nem lembram mais como que é. Isso não é vida, sabe? Tipo, eu acredito que isso não é vida. E aí, como eu falei lá no início dessa live aqui, eu acredito que 2025 foi o ano da gente conhecer muita gente com endometriose e 2026 vai ser o nosso ano. Não é possível. O meu, graças a Deus, foi em 2025 para poder ajudar mais gente. Mas não é possível que a gente vai continuar mais desse jeito. Eu sempre falo isso e peço desculpas pelo que eu vou falar aqui. Eu não oro pro diabo. Então, eu acredito sim no que foi me dado e eu acredito sim que 2026 é o nosso ano. Como eu falei, se vocês não acreditam na cura da endometriose, olhem para mim e eu acredito por vocês, tá? Agora a gente vai entrar na parte de reprogramar. A Eliane falou assim, eu tinha mioma, eu tinha cisto, eu tinha adenomiose, eu tinha endometriose. Eu, Rafaela, tinha varizes pélvicas, nunca tive filho na minha vida. Como que eu vou ter varizes pélvicas? Eu tinha varizes pélvicas, adenomiose e endometriose. As duas, se a gente for olhar, falam que a adenomiose... Isso aqui a gente já viu que é mentira. Mas falam que a adenomiose é para quem já teve filho. Que varizes pélvicas é para quem já teve filho. Eu, com 17 anos, descobri varizes pélvicas. Como assim? Da onde? Aí eu vou falar um negócio louco para vocês. Eu fiz uma hipnose com uma profissional que me ajudou. Eu sou formada nisso, mas sozinha eu não consigo.
Então, fiz uma hipnose, uma reprogramação mental com uma pessoa que me ajudou, e eu descobri que as minhas varizes pélvicas começou quando eu era um feto. Porque eu tinha medo do que a minha mãe tinha sentido. Minha mãe meio que sofreu um abuso e me teve, né? E engravidou. Então, eu senti todos os medos da minha mãe. Eu senti toda a culpa por estar ali sendo gerada. E aí veio as varizes pélvicas. Como é que trata isso com o exame? Não tem como. Então, o que eu falei ali sobre acalmar o nosso corpo? O nosso corpo, ele é igual a nossa unha aqui. A gente corta a nossa unha, ela cresce de novo. Vou lá e corto, ela cresce de novo. De forma consciente, sozinha, eu consigo pintar uma unha que não tem cor, eu consigo tirar os cantinhos, eu consigo deixar ela mais bonita, de forma consciente. Então, o que eu ensino de forma consciente? Eu ensino vocês a colocar intenção no que vocês fazem, a acreditar que endometriose tem cura, a acreditar que vocês são saudáveis, a acreditar que vocês amam o útero de vocês, a acreditar que é possível mudar algumas coisas no dia a dia de forma consciente, resolver os pepinos que aparecem de uma forma mais leve. Eu consigo ajudar vocês a fazerem isso de forma consciente. Mas, para eu conseguir fazer com que a minha unha cresça forte, por exemplo, eu preciso mudar a minha microbiologia, eu preciso mudar a minha fisiologia, eu preciso mudar o funcionamento do meu sistema, senão não tem jeito. Senão, vou me operar da endometriose, eu vou menstruar e vai vir mais endometriose. Eu vou operar da endometriose e vou continuar tendo dor. Eu vou fazer um monte de coisa e não vai ajudar. Por quê? Porque um corpo inflamado, ele não consegue fazer muita coisa. Ele está tentando sobreviver toda hora. Então, eu preciso, sim, reprogramar o meu cérebro para que ele entenda, eu sou saudável. Todas as coisas que aconteceram na minha vida até agora, não tem problema nenhum. Eu já consegui superar. Antes de trabalhar somente com mulheres com endometriose, eu dava um curso que era sobre superação de traumas. O nome era Se Supere. Agora, se vocês olharem pessoas aí do digital, muita gente colocou esse nome no curso, né? A gente ou a minha equipe também trabalhou no lançamento dessas pessoas e aí a gente acabou dando o mesmo nome. Mas, por que eu tô falando isso? Porque a gente tem muitos traumas para resolver. Todo mundo tem. A gente vai ter até o último dia da nossa vida. Todo mundo tem traumas para ser resolvido. Isso não é, nossa, a Zari tem trauma para resolver. Eu também tenho. Eu posso fazer terapia todo dia, toda semana. Eu posso fazer um monte de coisa toda semana. Até o meu último dia de vida vai ter coisa para resolver. Algumas são mais leves, outras são mais fortes, mais impactantes. Mas a gente sempre vai ter alguma coisa para resolver. Eu brinco que a gente é uma creche de traumas. Quando vai um, vem outro. Então, sempre vai ter alguma coisa para resolver. E aí, usem o meu exemplo. Eu, Rafaela, sofri abuso dos 10 aos 16. A minha mãe passou por aquilo que ela passou. Eu não sabia, gente. Eu fui descobrir isso na hipnose, tá? Minha mãe passou isso que ela passou. A minha mãe, ela trabalhava de doméstica. Ela não conseguiu me cuidar, me criar até os 2, 3 anos. Então, ela me deixou com a minha tia para que ela conseguisse trabalhar e mandar dinheiro. E ela ia me ver a cada 15 dias. E eu, como criança, sentia falta da minha mãe. Aí eu desenvolvi endometriose. Talvez, se eu tivesse tido só esse trauma, ele seria leve e eu não teria uma endometriose tão problemática. Só que como eu passei por outras coisas, abuso dos 10 aos 16, como eu falei para vocês, talvez várias coisinhas foram reforçando para que eu tivesse uma endometriose muito mais complicada. Então, eu sei que talvez pareça ser meio louco eu falar sobre esse assunto, mas a gente consegue mudar a programação do nosso cérebro através de técnicas. Sozinha a gente consegue? Até certa forma, sim. Mas é difícil. Eu juro para vocês que é difícil. Eu, como profissional da área, é difícil. Eu passei uns 2 anos, mais ou menos, desses 13 que eu tinha endometriose, eu passei mais ou menos uns 2 anos bem. E foi através de uma auto-hipnose também. Só que eu não fiz para curar na época. Eu fiz para entender uma dor. Eu não fiz assim, vou fazer uma auto-hipnose para me curar da endometriose. Não fiz.
mesmo tendo conhecimento. Foi um erro, mas eu não fiz. Eu fiz fazendo o quê? Eu tinha dor, sentia uma rejeição, entendi, eu como profissional da área, tá? Entendi o que, que era isso, fiz uma auto-hipnose e resolvi. Fiquei bem por uns 2 anos. Aí começou a acontecer vários problemas, vários gatilhos. Endometriose. 1 mês e meio de cama. Então, quando a gente não resolve todos os pontinhos, não é com uma sessão de hipnose. Eu falava para Ana, né, que ela até trabalha comigo, tudo. Eu falava para Ana assim, Ana, eu sou toda estragada, né? Porque ela olhou para mim e falou assim, não pense que vai ser rapidinho assim para a gente consertar. Eu falava, Ana, eu sou toda estragada, né? Ela falava, não, Rafa, é igual no dentista. Quem vai no dentista tem a boca limpa, tem a boca bonita. Quem não vai, continua com a boca suja. A diferença é que a gente vai e trata. Então, a gente consegue, de novo, a gente consegue mudar a nossa programação mental, a nossa fisiologia corporal. A gente é uma máquina. O nosso corpo é uma máquina. Se eu fazer alguns ajustes certos ali, eu consigo mudar a forma com que eu vejo o mundo. Lembra que eu falei assim? Tem coisas na vida que a gente acaba aceitando e tem que resolver com a pessoa ali conversando, e tem coisas que a gente tem que mudar a forma de pensar. Também é isso. Não precisa fazer, talvez, uma hipnose para ver, para resolver. Às vezes é uma auto-hipnose que aí vocês conseguem fazer também. Às vezes é uma auto-hipnose que vocês vão fazer ali para mudar a forma com que vocês veem aquele problema. Eu dei exemplo da sogra, né? A minha sogra é muito querida, mas eu dei exemplo da sogra. Às vezes a minha sogra vem aqui e me estressa. Tudo bem, mas ela faz isso toda vez. Se tu não conseguiu resolver, talvez, em 20 anos de casamento, talvez não vai ser agora. Então, você vai ter que mudar a forma que você vê isso. Por que talvez você vê dessa forma? Talvez por causa de algum trauma que teve na sua vida lá atrás, que fazia a mesma coisa e você tinha o mesmo sentimento. Ou não fazia a mesma coisa, mas gerava o mesmo sentimento. Então, aí a gente reprograma, tá? Como é para vocês eu falar sobre isso? Vocês conseguem acreditar nisso? Zari, fala comigo. Oi, Rafa, boa noite. Boa noite. Eu consigo sim acreditar. Eu estudo psicanálise e quando me peguei assim com essa endometriose, né? Eu comecei a também que nem você, fiquei curiosa, queria saber por que isso, por que comigo, o que é que eu tenho. Então, estudando e fazendo terapia também, eu descobri muitos traumas. Eu sempre fui o cúmulo da ansiedade e eu achava que eu não era ansiosa. Eu sempre levei o mundo nas minhas costas, isso que você estava falando da mulher ser mais feminina, então, eu sempre fui aquela mulher macho que resolvia tudo, e me sentia tipo a Mulher Maravilha, porque eu Uhum. batia nos meus peitos e dizia: "Eu resolvo, não preciso de ninguém, eu vou fazer porque eu posso, porque eu faço, porque eu aconteço, corre para cá, corre para lá", e realmente resolvia, mas a que preço, né? E eu entendo, hoje eu entendo sim que tanto que eu tô correndo da cirurgia. Meu médico era semana passada, eu não fui, eu desmarquei. Eu falei: "Vou deixar para ir em janeiro", que eu sei que em janeiro vai estar as coisas mais calma. Aí, depois da live, eu comecei a fazer como você falou, comer primeiro a proteína, Uhum. não ficar comendo porque eu achava que comer fruta ia me ajudar, né, só que não. Realmente dói mais. É. E aí eu comi bastante, comi mais proteína, comi as frutas depois, comi até, não vou te negar, eu comi uns docinhos, porque eu passei tanto tempo sem doce que e depois que a gente faz 40, Rafa, é muito difícil você não passar um dia sem não querer comer um docinho, porque a vida já fica tão Não, mas sofrida. dos 20 também é. Dos 20 eu na minha fase dos 20 eu não senti essa necessidade, te juro, mas depois que eu fiz 40, misericórdia. Não tiver um docinho, um bolinho, um pedacinho de algum não, pelo amor de Deus, aí o que é que eu fiz? Até a creatina que eu estava tomando, eu voltei a tomar, Uhum. porque com ela eu sinto que eu ganho mais uma massa, que eu fico muito magrela, por conta que já não se alimenta tão bem assim, que o feijão eu aniquilei da minha vida. Toda vez que eu comia feijão eu passava mal. Era
borbulhação dentro da barriga, era uma gase. Nossa, eu tinha dias que eu nem saía de casa no dia que eu comia feijão, senão ia passar vergonha na rua. E aí eu tirei totalmente o feijão por conta disso. O leite, passa assim 2, 3 dias, eu tomo um pouquinho de leite desnatado no café. Aí o café eu tirei de novo, eu estava tomando, depois da live eu tirei. Realmente o café muda a vida da gente quando a gente tira, principalmente na questão do sono, a gente descansa mais. Uhum. Tá, e essas diferenças para mim foi ótimo, tá? E eu acredito sim, totalmente que é a gente precisa assim dessa reprogramação mental, né? Acreditar e reprogramar a mente, porque a mulher brasileira é isso, e mulher solteira, que nem eu fui mãe solteira, né? É muito difícil, é muito corrido. E até que mulheres que têm marido, às vezes o marido é mais omisso, não tem tanta atitude, a mulher quer logo vai lá e faz na frente. Aí vira essa bola de neve, vai virando essa mulher resolutiva, essa mulher macho mesmo, eu faço, eu aconteço, e É, infelizmente é isso, né? é. Tu falou do feijão. Eu falei para Samara, acho que a Samara testou e deu certo. Eu também. Eu fiquei acho que mais de um ano assim sem comer feijão, porque eu sentia isso dos gases, né? E olha que eu nem tava tipo no meu pior da endometriose, mas eu sentia os gases ali e tudo. O que que eu comecei a fazer e para mim deu certo? No mínimo 27 horas de molho. Se tu puder colocar limão ou vinagre no feijão ali enquanto ele fica de molho, coloca. E troca água, né? Tu vai ver que de tempo em tempo ali tu vai precisar trocar água. Acho que uma vez, no máximo, 2 ali, tu já tá bom. Mas faz isso e tenta colocar de novo o feijão. Se tu gosta e sente falta, tenta fazer dessa forma. Talvez na primeira vez tenta deixar mais tempo. Deixa, tipo, vamos supor, umas 30, 32 horas de molho. Tu vai ver que ele perde. Não sei explicar de forma científica, né, sobre o feijão, mas tu vai ver que ele melhora bastante e aí você consegue consumir. Outra coisa, ver como tu tá preparando o feijão. Eu colocava muita cebola, mas assim, mais cebola do que feijão, eu acho. Eu colocava muita cebola. Quando a gente tá muito inflamada, tem dor, não é bom. Aí vocês podem pesquisar, né, sobre FODMAPs. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Que aí vocês vão ver, tipo, cebola, alho, nem sempre é bom consumir. Brócolis, alimentos frios. Quando a gente tá com muita dor, não é bom consumir. Mas é preciso ver e sentir. Não é que não pode consumir, mas sente. Ah, não, realmente, consumir brócolis, ela não me fez bem. Aí fica um tempinho sem consumir. Não é que não precisa, não é que não pode consumir, mas vai ter períodos no nosso ciclo menstrual ali que a gente vai estar mais sensível, principalmente ovulação e menstruação. Então, comer brócolis, cebola nesses dias, quando a gente está muito inflamada, é ruim, tá? Deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Eu sei que teve gente, acho que a Ju, a Tainá, a Josi, a Dani, não participaram semana passada. A Zari falou sobre as frutas, tá? Gente, não é que você não pode comer fruta, pode, tá? Devem comer fruta, mas primeiro proteína antes, primeiro frango ou peixe ou ovo antes. E aí cuidado na preparação da proteína também para não colocar muito tempero comprado, que tem óleo, que tem cebola, que tem alho, que daí dá o mesmo problema. Mas pode consumir qualquer fruta, só ter esse cuidado antes. E aí, por exemplo, Eliane, já te deixo falar. Por exemplo, tem frutas que vão ter um índice glicêmico maior. Então, vocês vão ver que consumir, por exemplo, uva vai ser mais difícil do que consumir melão. Ah, então eu não posso comer uva? Pode, só que talvez vai ter que comer menos. Vai ter que comer mais parceladinho durante o dia. Uma proteína, come umas uvinhas. Uma proteína, come umas uvinhas. Mas pode continuar consumindo. Pode falar, Eliane. Sobre o feijão aí, eu também tinha esse problema, mas sabe o que eu descobri? Que o feijão preto, ele não tá tanto problema, inclusive nos ajuda, que ele tem algumas coisas lá que ele ajuda a gente, e eu Sim. senti realmente. Uhum. Aí eu troquei o feijão vermelho pelo preto, consumo mais o preto, apesar que eu gosto mais desse vermelhinho, mas depois que eu troquei eu senti melhora. Isso, grão de bico, feijão, eles ajudam a regular o estrogênio. Então faz isso, assim, de deixar mais tempo de molho, se tu puder, coloca vinagre mesmo, ou limão, que aí vai ajudar a tirar um pouco dessas toxinas que é o que inflama, né?
Vamos lá. Tô quase acabando, ó. É isso, gente. Sobre a cura da endometriose, como eu sempre falo ali. A cura da endometriose são esses passos. É a foto do grupo lá. Primeiro, a gente acalma o nosso organismo com as coisas que eu falei, dieta, treino, sono. Primeiro, a gente acalma o nosso organismo. Depois, a gente começa a criar consciência do nosso organismo, das nossas dores. E aí, a gente começa a perceber o que a gente precisa ir mudando. E a gente reprograma de forma consciente e inconsciente. Forma consciente. Falei isso na aula passada e postei um vídeo domingo, sábado. Qual que é a diferença de eu pegar um alimento e falar para ele assim? Tudo que eu for fazer, eu tenho que colocar intenção. Tudo. Vocês querem vender para alguém no trabalho de vocês, vocês querem pedir aumento do salário para o chefe. Tudo que vocês for fazer na vida de vocês tem que ter intenção. Então, na hora de comer, é a mesma coisa. Qual que é a diferença de eu consumir um alimento e falar assim, esse alimento me cura e esse alimento me nutre? Quando eu falo que ele me cura, significa que eu sou doente. Então, de forma consciente, eu estou programando o meu cérebro para falar que eu sou doente. Quando eu falo que esse alimento me nutre, eu estou comendo porque eu sou obrigada a comer. Sou um ser vivo, preciso comer. E eu sou uma pessoa saudável. Então, esse alimento me nutre, tá? Quando a gente olha o que Jesus veio fazer na Terra e a forma com que ele nos ensinou, ele sempre ensinou a gente a pensar que as coisas são reais e já aconteceram e agradecer por aquilo que a gente não tem. Quando a gente olha, por exemplo, a oração do Pai Nosso, a gente não pensa, será que eu perdoo os meus inimigos? Será que eu vou ter o que comer amanhã? A gente não pensa isso na hora de fazer a oração do Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou. A gente já agradece pelo pão de cada dia e a gente já fala que a gente perdoa os nossos inimigos, assim como perdoamos os nossos inimigos. Então, eu nem pensei se eu ia perdoar, mas já estou dizendo que perdoei, e eu nem sabia o que eu ia comer amanhã, se eu ia ter o que comer amanhã, e já estou agradecendo o pão de cada dia. O que isso significa? Que independente, gente, se vocês estiverem com dor, independente, acreditem que vocês são saudáveis. Fim. Não, eu tô com dor, tô morrendo. Tô saudável. Eu tô no meu processo de cura, qualquer coisa, mas eu sou saudável. Quando me perguntarem e tal, pros íntimos, já fazem um combinado. Falem assim, marido, pessoal do trabalho, eu vou falar para vocês que eu tô bem, que eu não tô com dor, mas vocês sabem que eu tenho dor todo dia. Só que eu vou falar para vocês que eu tô ótimo. Por quê? Porque eu tô bugando meu cérebro aqui, eu tô reprogramando ele. Isso é uma forma consciente da gente entrar em processo de cura e fazer o nosso corpo entender que ele está em processo de cura também, tá? Então, são formas que a gente consegue fazer. Eu gostaria que todo mundo abrisse a câmera agora, é possível? Aê! Josi, Tainá, Dani. Será? Se vocês não estão conseguindo, é só clicar naquela câmerazinha que tem no celular de vocês. Vou aguardar. Vocês pegaram papel e caneta? Sim, não? Sim? Eliane, tu tem papel e caneta? A gente vai fazer uma técnica de PNL agora, tá? É algo simples, fácil e rápido e que funciona. E aí fica também para quando vocês precisarem reforçar e quando precisarem fazer de novo, pode ser feito sem problema. O que é PNL? Programação neurolinguística. Então, vai ser uma forma consciente da gente nos programar, de vocês fazerem algumas programações ali. Eu quero que vocês desenhem pode ser grande, pode ser pequeno, vocês vão desenhar só isso, tá? Na verdade, vocês vão desenhar e vão escrever em cima desses quadrados. Mas é só isso, vocês não vão escrever mais nada depois. Eu quero que vocês façam 4 quadrados, um embaixo do outro, assim.
Aí, no primeiro quadrado, vocês vão escrever assim, crença limitante. No segundo, vocês vão escrever não acredito mais. No terceiro, vocês vão escrever quero acreditar. E no quarto, acredito 100%. Todo mundo conseguiu escrever? Fazem assim ou assim? Sim? Tá, ótimo. Agora eu quero que vocês pensem em duas coisas a cada quadrado, tá? No primeiro, vocês vão pensar numa crença limitante que vocês têm. Pode ser, por exemplo, eu não consigo emagrecer ou não consigo engordar. Acho que engordar não, tá? Botem em outra coisa. Mesmo que vocês queiram engordar, ganhar massa magra, deixem para lá e coloquem outra coisa. Mas, por exemplo, porque senão fica muito fácil, tá? Porque daí é outra programação. Mas, por exemplo, quero emagrecer, ou melhor, não consigo emagrecer, todo mundo engravida, menos eu, tudo que eu faço dá errado. Coloquem duas coisas ali do lado. Perdão, não precisa escrever, tá? Vocês podem só pensar. Se quiserem escrever, tudo bem, mas você não só pense. Pense nesse primeiro quadrado ali do crença limitante, duas coisas. Fechou? No segundo, do não acredito mais, vocês vão pensar em duas coisas. Não acredito mais em Papai Noel. Não acredito mais em Coelhinho da Páscoa. Não acredito mais em X político. Não acredito mais que vocês tiverem que vocês de fato não acreditam, mas já acreditaram um dia. Fechou? Pensem. Vocês vão olhar para esses dois quadrados e vocês vão sentir alguma coisa. Olhem para o primeiro quadrado das duas crenças que vocês colocaram ali limitante e vocês vão ter uma visão desse quadrado. Às vezes ele vai ter uma emoção, às vezes ele vai ter uma cor, às vezes ele vai ter uma temperatura. Mas vocês vão olhar para esse quadrado e vocês vão ver que ele é diferente do segundo quadrado das coisas que vocês não acreditam mais. Ok? Agora a gente vai para o terceiro quadrado. No terceiro quadrado, vocês vão colocar o que vocês querem acreditar. Às vezes vai ser o que vocês escreveram lá na crença limitante, só que é o contrário. Vocês querem acreditar que é possível emagrecer, que é fácil. Vocês querem acreditar que é fácil engravidar, que vocês conseguem engravidar, que vocês conseguem se curar da endometriose em 2026. Vocês podem colocar duas coisas aí. De coisas que vocês querem acreditar. Podem só pensar, né? Não precisa escrever. E agora, no acredito 100%, vocês vão pensar em duas coisas que vocês acreditam 100%. Eu acredito que essa garrafa é azul. Não tem como ter dúvida. Eu acredito que amanhã o sol vai aparecer. Que vai ter nuvem no céu. Que o céu é azul. Eu acredito 100% nisso. Eu acredito 100% que eu amo minha irmã, meu irmão, minha mãe, meu pai, meus filhos. Acredito 100% nisso, de forma cega. Acredito muito. Beleza. Olhem para o terceiro quadrado e para o quarto e vejam como eles são. Mentalizem ele. O terceiro quadrado, ele tem uma cor. Que cor é essa? O terceiro quadrado, ele tem uma emoção, tem um sentimento. O terceiro quadrado, ele tem uma temperatura, é frio, é quente. O quarto quadrado, também. Tem outra emoção, tem outro jeito, outra forma, tem outra cor, tem outro jeito. O que eu fiz aqui? Todo mundo tem crença, e toda crença, ela é limitante em algum nível. Então, o que a gente vai fazer com uma crença limitante? A gente vai mudar de um polo para o outro. E eu ajudei vocês simplesmente a separar o pensamento de vocês. Não tem nada de mágico aqui. Eu só fiz vocês pensarem em algumas coisas de forma separada, só isso. Agora, eu quero que vocês fechem os olhos. Tá? Eu quero que vocês fechem os olhos e a gente vai transformar o quadrado 1 em 2, 1 em 2 e o 3 em 4. A gente vai pôr na mesma pasta, tá? Isso é algo 100% programável, isso é algo
muito fácil. E vocês conseguem fazer com muita facilidade. Respirem fundo e soltem. 3 vezes. Mais uma vez. Respira e solta. Respira e solta. Ótimo. Muito bem. Vocês estão indo muito bem. Só isso é suficiente para a gente fazer essa reprogramação mental. Eu quero que vocês imaginem esses 4 quadrados. Pode ser, por exemplo, como se fosse 4 TVs diferentes. Tem a TV número 1, a TV número 2, a TV número 3 e a TV número 4. Agora, lembrem das características do quadrado 1. Ele tem uma cor, ele tem uma sensação. O quadrado 1 são as crenças limitantes das coisas que vocês acham que não conseguem. Vocês sabem das 2 coisas que vocês escreveram. E quando vocês pensam nisso, tem uma cor, tem uma temperatura, tem um formato, tem um jeito que só vocês conseguem sentir. Esse é o quadrado 1. Perceba que ele é diferente do quadrado 2. Olha como os dois são diferentes. O quadrado 2 são de coisas que vocês não acreditam mais. Tipo o Papai Noel. Uma vez acreditaram e agora não acreditam mais. Vejam como eles são diferentes. O quadrado 2 também tem um jeito diferente, uma cor diferente. Às vezes tem até um gosto diferente. Agora, eu quero que vocês peguem o quadrado 1 e vocês vão mover. Vocês estão visualizando isso na mente de vocês. Vocês vão mover o quadrado 1 das crenças limitantes para o quadrado 2, que são das coisas que vocês não acreditam mais. Então, essas crenças limitantes que vocês tinham, vocês não acreditam mais. E isso é super possível, é super fácil, e vocês conseguem fazer isso com muita facilidade. Agora, o quadrado 1 e o quadrado 2, eles são um quadrado só. E agora, em voz alta, vocês podem repetir em voz alta que o microfone está desligado. Eu quero que vocês repitam assim. Eu já acreditei em vocês e eu não acredito mais. Eu dou descrença total para isso que eu acreditei um dia. Eu ridicularizo essas crenças. Isso eu não acredito mais. Enfim. Agora, vocês continuam de olhos fechados. Agora, vocês vão ver o quadrado 3, que são das coisas que vocês querem acreditar. Vai ter um gosto, um jeito, uma cor, uma sensação, das coisas que vocês querem acreditar fielmente, cegamente. Tem um formato. Um jeito diferente do quadrado 4, que vocês acreditam 100%. Só vocês sabem das 2 coisas que vocês escolheram, do que vocês querem acreditar e do que vocês acreditam 100%. Eles são diferentes. Vocês conseguem perceber que eles são diferentes do que vocês querem acreditar do quadrado 3 com o quadrado 4 que vocês acreditam 100%. Vocês vão fazer a mesma coisa. Quando eu contar até 3, vocês vão arrastar o quadrado 3 para dentro do quadrado 4. E eles vão se tornar um quadrado só. 1, 2, 3. Arrastem o quadrado 3 para dentro do quadrado 4 e eles se tornam um quadrado só. De coisas que vocês acreditam 100%. Esse quadrado, ele tem a mesma sensação daquele quadrado 4, que vocês acreditam 100%. Que vocês acreditam fielmente 100% naquilo. E em voz alta, eu quero que vocês repitam agora. Eu acredito nisso 100%. É irrefutável. Eu sempre vou acreditar nisso. Essa minha crença é verdadeira. Está feito. Está feito. Está feito. Da mesma forma que vocês desacreditavam do quadrado 2, e eu desacredito do quadrado 1, da mesma forma que eu acreditava cegamente no quadrado 4, eu também acredito no quadrado 3. E as minhas crenças se transformam. Continuem de olhos fechados e vejam como é gostoso acreditar
no que vocês escreveram no quadrado 3. Como é gostoso acreditar 100% nisso. E como é gostoso vocês se sentirem bem. Como é gostoso vocês se sentirem em paz. Como é gostoso vocês saberem que tudo que vocês fazem na vida de vocês dá certo. E que agora, em 2026, as coisas vão ser tão fáceis para vocês que vai ser engraçado. Tudo que vocês fazem dá certo. Vocês são amadas, são respeitadas, são exemplo de mulheres, são leves e tudo o que vocês fazem dá certo. Tudo de bom, tudo de melhor vem até vocês. Com facilidade, alegria e glória. Respirem fundo e pode abrir os olhos. Isso é uma reprogramação mental, tá? É uma técnica de PNL. Não chega a ser uma meditação e não chega a ser uma hipnose, mas é uma reprogramação mental da mesma forma, tá? E percebam como é fácil acreditar. Percebam como agora vocês acreditam no que vocês queriam acreditar. E continuem tendo esse sentimento, continuem lembrando disso ao longo do dia, ao longo das próximas semanas, continuem lembrando disso, tá? Eu fiz a live passada, na live passada eu tentei chamar mais gente, mandei mensagem no privado, essa vez eu não fiz isso, porque eu queria ver como que ia ser mesmo, sabe? Só que na live passada eu me senti muito egoísta. Eu falei para vocês que isso aqui não é uma live de venda. Eu realmente estou fazendo essa live aqui para poder ajudar vocês, para poder dar um norte diferente, vocês irem para 2026 com um olhar diferente da endometriose. Uma coisa que eu não falei, mas eu quero deixar claro aqui, que a endometriose, ela é uma mensageira. Então, ela só vem para nos falar de alguns traumas, algumas programações que a gente precisa fazer na nossa vida para que tudo fique bem. Tá? Então, eu me senti muito egoísta na live passada, porque por mais que eu fiquei ali 2 horas e pouco falando, eu não falei que eu consigo ajudar vocês. Porque eu não queria vender, eu não queria que vocês tivessem essa visão de mim. Só que eu trabalho com isso, gente. E da mesma forma que eu tô falando que eu fiz da outra live, eu não quero, tipo assim, Zari, tu entrou aqui só para comprar de mim, compra agora, passa pro cartão de crédito. Já trabalhei com isso muito tempo, entendeu? E era essa visão que eu não queria que vocês tivessem de mim. Só que eu consigo ajudar vocês. Eu tenho uma equipe grande aqui de todas as pessoas que me ajudaram e que hoje trabalham comigo. Então, eu tenho, quando eu não consigo atender com hipnose, que eu trabalho com isso há 8 anos, quando eu não consigo atender há 5 anos, quando eu não consigo atender com hipnose, eu tenho a Ana. Quando a gente precisa analisar exames, eu tenho médica. Quando eu vou olhar para treinos, prescrever treino, eu tenho personal. Experiente em endometriose. Dieta, a mesma coisa. Eu tenho nutricionista. Então, eu me senti ignorante na live passada e não falar para vocês que eu consigo ajudar. Porque aí eu li algumas pessoas, era a Ana e tudo mais, perdidas. Não, o que eu faço então? O que eu tenho que fazer? E eu estava travada, porque eu não queria mostrar eu não queria que vocês tivessem essa visão de mim, de que eu queria vender, quero vender, quero vender. Não, gente, sabe? Eu trabalho com marketing também há bastante tempo, então vários gatilhos que eu sei que eu posso usar aqui para vocês, eu travo para não usar, porque eu não quero que vocês pensem que eu estou aqui para vender. Eu, de fato, volto a dizer, eu tremo quando eu falo isso. Eu acredito que 2026 é um ano de cura. Eu acredito de verdade que 2026 muita gente vai se curar da endometriose. E se depender de mim, eu vou fazer muita coisa. Eu não oro eu oro para Deus. Então, não é possível que Deus botou isso no meu coração e eu tô errado. Não é possível que eu abri um TikTok, eu tava off. Eu sempre trabalhei com marketing há muito tempo. Faz uns 4 anos, não faz 5 ainda. Vai fazer 5, né? Eu trabalho com marketing há muito tempo. Eu sei como fazer para viralizar um vídeo, para vender. Eu sei como fazer tudo isso. Eu faço nas empresas. Dou dicas nas empresas. Mas não é possível que em uma semana tinha 140 pessoas num grupo, que em um mês a gente atingiu mais de 2.000 pessoas. Não é possível que eu estou alcançando tantas mulheres com endometriose para falar para vocês que endometriose não tem cura, que endometriose não tem jeito, sendo que eu sou prova do contrário disso, entende? Teve uma menina que eu acompanho que ela engravidou. Então, gente, tipo, eu tremo em falar um negócio desses, sabe? Eu acredito de verdade. E era isso que eu queria, assim. Eu fiz a live passada, eu não ia fazer essa,
mas eu acredito cegamente que 2026 vai ser o nosso ano, que 2026 muita gente vai se curar e que a gente vai ter uma virada. Se depender de mim, eu vou fazer de tudo. Mas eu acredito até que vai ter mais gente entendendo, mais gente se curando, mais gente ajudando, tá? Eliane, pode falar. Tem que ligar o microfone. Aí. Não, mas eu não levantei a mão, não, só tô ouvindo mesmo. Ah, tá. Eu realmente, eu gostaria muito, porque tudo que você falou, que você relatou que passou, eu também passei. Porque a minha mãe relata que ela sofreu muito, muito, muito na minha gravidez. Meu pai fazia ela sofrer demais. Então, assim, eu sofri abandono dos pais, e sofri abuso. De tudo que você imaginar, eu já passei, né? Inclusive, agora eu estou passando uma fase muito difícil, porque sou mãe solo. Tem 2 anos que eu estou lutando, e aí o pai é aquela pessoa super que não tem compreensão, e é luta por cima de luta, é trabalhar todos os dias, é tentar dar conta daquilo que ele fala que ele não é capaz. Aí eu vou fazer o quê, né? Nesse seu caso, não é que você, eu tenho que ser feminino, não posso fazer um monte de coisa, não. A gente tem que mudar a forma que a gente vê as coisas. Tem uma pessoa querendo entrar, deixa eu só permitir. A gente tem que mudar a forma com que a gente vê, porque aí começa a ficar mais leve, tá? Esses dias, não sei se eu posso falar sobre isso, mas eu atendi uma pessoa que ela é bem velha e ela ainda tinha problema para resolver. É normal. É o que eu falei para você, gente. Quando a gente é perfeito, a gente morre. Porque quando a gente morre, daí a gente é perfeito. Aí não tem um monte de quando uma pessoa morre, não fala, nossa, aquela pessoa era boa. Aí é só elogios. Gente, a gente vai ter coisas para resolver até morrer, entendeu? Que bom, porque isso significa que a gente está vivo. Uma filosofia que eu quero que vocês levem para a dieta, tá? Não tem problema vocês saírem da dieta final do ano, mas se vocês tiverem muita dor, façam aquela estratégia que eu falei da colher de vinagre. Eu tô gravando, eu não deveria falar isso, mas se vocês não tiverem vinagre orgânico, pega o de maçã mesmo, normal. Funciona também. Só não usem por muito tempo. Mas se vocês tiverem muita dor ao consumir alimentos, façam isso. Só não façam com vinagre normal por muito tempo. Sempre antes das refeições. Vou almoçar. 5 minutinhos antes, colher de vinagre, bastante água, ali um copinho de água, almoço. Vou comer um monte de doce, sobremesa, mesma coisa, tá? E pensem assim, se vocês irem de fato para fazer uma dieta anti-inflamatória, ou quem já está fazendo, pensem assim, desculpa a palavra aqui, mas burra que não faz. Isso é verdade? Falam isso até vocês acreditarem, porque daí começa a ficar mais fácil. A gente tem que mentir pra gente mesmo, para ficar fácil a vida. Pra gente conseguir seguir e fazer o que a gente tem que fazer. A gente às vezes está com um casamento fracassado e fica lá acreditando, e não resolve às vezes? Resolve! A mesma coisa na endometriose. Então, continuem acreditando, coloquem intenção no que vocês fazem e acreditem assim, a dieta anti-inflamatória está me salvando, está me curando, me deixa muito mais saudável, eu vou ter um tempo de vida muito maior e se um alimento, ele inflama o meu cérebro, imagina o que ele faz no meu útero. E aí, falando o negócio ali que a Eliane tinha comentado, e eu falei do meu caso, que o meu caso tinha varizes, tinha adenomiose, tinha endometriose, percebam que é tudo no útero. Então, quando a gente for fazer ali a reprogramação, a gente vai ver que tudo é no útero. Por que que tudo é no útero? Às vezes é a mãe, às vezes é o lado feminino, que a gente tem que ficar sobrecarregada, aí começa a dar os probleminhas. Por quê? O nosso corpo quer que a gente pare para resolver. Se a gente não parar para resolver, ele vai fazer parar. Então, é isso que acaba acontecendo. Por que que ao invés de eu ter, no meu caso, por que que ao invés de eu ter varizes pélvicas, eu não nasci com o braço quebrado? Por que que eu não quebrei o braço ao longo da vida? Por que que eu não machuquei minha perna, meu joelho, enfim? Por que no útero? Tudo isso a gente olha, e tudo isso a gente entende e reprograma. Aí a última fase, que é da cura da endometriose que eu falei, acalmar, conscientizar, reprogramar e escolher. Quando eu reprogramo, eu escolho ser saudável, eu escolho que eu me curei e eu vivo dessa forma. Só que é muito mais fácil a gente escolher depois que a gente reprograma, tá? Deu 1h30 de live, eu falei que ia ser 45 minutos. É isso, gente, tá? Eu agradeço demais por vocês estarem aqui.
Vocês têm meu contato lá no grupo. Sempre que vocês precisarem de alguma coisa, contem comigo. É Natal, é Ano Novo, talvez eu demore um pouquinho mais para responder, mas se eu tiver uma forma de poder ajudar vocês, contem comigo, tá bom? Fechou? Alguém quer falar mais alguma coisa? Só agradecer. Gratidão, Rafa, por tudo. Obrigada. Contem comigo, tá? Excelente noite para vocês, bom descanso. Se vocês conseguirem, façam um banho de assento ainda hoje. Se vocês conseguirem fazer uma bacia ali, né? Tiver uma bacia, lavem bem e façam. Ou se vocês não conseguirem, fiquem agachadas no chuveiro e deixem a água cair na lombar aqui, água quentinha, água morna, sabe? Isso já ajuda também, até vocês conseguirem começar a fazer o banho de assento. Tá bom? Beijo e excelente noite, bom descanso e qualquer coisa, vocês têm meu número lá no grupo.